Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo a 24ª semana do tempo comum, e a liturgia da palavra de hoje vai nos mostrar o grande poder de Jesus, o grande poder de Jesus de ressuscitar. Mas também a liturgia vai nos mostrar que a igreja também, ela é essa continuadora no mundo da missão de Jesus. A igreja continua através dos bispos, dos sacerdotes, dos religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, dos leigos, a missão que Jesus nos deixou. Porque ouvimos que Jesus, ele tem compaixão. Ele tem compaixão. Essa palavra compaixão é sofrer com, é padecer com. É quando olha a necessidade do outro, e Jesus viu a necessidade daquela pobre viúva. Era pobre por quê? Era pobre porque era viúva, no tempo de Jesus, as viúvas, elas sofriam muito, porque não tinha, como se tem hoje, pensão, não tinha. E aquele filho era jovem, era o único filho dela. Então ela já estava ali perdida, ela estava ali já complicada, porque ela não teria ninguém para sustentá-la. Ela com certeza iria ter que mendigar, mas Jesus teve compaixão, porque o Senhor, ele vê a necessidade de cada um, e ele viu a necessidade daquela mulher, e Jesus então, ele sente compaixão, e ele diz para aquela mulher: não chores. Ele aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então Jesus, ele tem esse poder de curar, ele tem esse poder de nos tocar, ele tem o poder de liberar essa palavra sobre a nossa vida, uma palavra profética, uma palavra que ele, naquele momento, proclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto, ele levantou. Jesus, ele quer também hoje proclamar esta palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Muitos de nós precisamos nos levantar.
muitos de nós estamos mortos espiritualmente, mortos também na nossa vida afetiva, na nossa vida familiar, muitos estão mortos na vida conjugal, muitos estão mortos na vida profissional, e Jesus, ele proclama essa palavra para todos nós: eu te ordeno, levanta-te. Ele quer que nós nos levantemos, ele quer que nós recuperemos a vida, a esperança, a força, ele quer nos trazer a fé, porque se nós, meus queridos irmãos e irmãs, não vivermos pela fé, nós iremos perecer, nós iremos morrer, nós iremos ser neste mundo pessoas fracassadas, desesperadas, pessoas sem esperanças. Mas o Senhor, ele deseja que eu e você, de fato, vivamos na certeza de que Ele está a cada dia ao nosso lado, Ele nos vê, e Ele não deixa que nós pereçamos. Na primeira leitura que nós ouvimos, que foi tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai fazer essa comparação, do corpo, um corpo que tem muitos membros, um corpo tem muitos membros, assim também a igreja, ela é o corpo místico de Cristo, ela tem muitos membros, a começar por Cristo, mas também ela tem nesse mundo pessoas que são os representantes de Cristo, como membros deste corpo místico, a começar dos bispos, são os representantes da igreja, os apóstolos, como nós ouvimos hoje na leitura, aqueles que têm a missão de governar, aqueles que têm a missão de conduzir a igreja, os bispos, também os sacerdotes, como colaboradores dos bispos, também têm a missão de conduzir o povo de Deus. Então, a igreja, ela é ministerial. Existe aquele ministério que todos nós fazemos parte, aquele que é o ministério comum de Cristo pelo batismo, mas também existe aquele ministério que os sacerdotes, que os bispos receberam por graça de Deus, que é um dom ministerial para conduzir a igreja, para ser na igreja esse sinal de unidade, esse sinal de pastores para conduzir a nossa igreja. E louvado seja Deus que existe os bispos, os sacerdotes na nossa igreja. Existe uma hierarquia para que através dessa hierarquia a igreja seja organizada, e cada um cumpra o seu papel. Os bispos precisam cumprir o papel, os sacerdotes, os religiosos, religiosas, consagradas, povo de Deus, todos nós precisamos viver, como membros deste corpo místico de Cristo que é a igreja, para que cada membro, trabalhando em favor esse corpo possa cada vez mais se fortalecer, cada vez mais cumprir a missão neste mundo de ser canal da salvação, sinal da graça de Deus a tantos que necessitam. Então, nessa celebração, vamos pedir ao Senhor a graça, como nós cantamos no Salmo: nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós fazemos parte deste corpo místico de Cristo que é a igreja. Somos incorporados nela para
vivermos nela como filhos, como servos, como aqueles também que recebem dons de cura, dom de milagres, dom de obras para a misericórdia, dom de governo, dom de serviço. Como a igreja ela é ministerial, como é bonito. Eu trabalhei 2 anos na missão da Canção Nova em Moçambique. Nós temos uma missão em Moçambique e graças a Deus que a igreja já está em Moçambique há séculos, e lá a igreja ela faz muito pelo povo. O governo não faz de lá porque as escolas estão sucateadas, muitas crianças não têm nem uma cadeira para se sentar, senta no chão, ou tem aula debaixo das árvores. Muitos hospitais lá não funcionam, não tem remédio para as pessoas. O povo, eles sobrevivem daquilo que eles plantam, mas a terra já está muito cansada, então eles não têm uma ajuda, por exemplo, um adubo, uma semente melhor. E a igreja, graças a Deus, ela ajuda muito lá, ajuda, como nós ouvimos aqui, esse dom das obras de misericórdia. A igreja dá de comer para quem está com fome, dá de beber para quem está com sede. A igreja, ela dá de vestir. A igreja ajuda fazendo escola, tendo missionários, tendo orfanatos, tendo internatos. A missão da igreja é linda, é árdua, é muito difícil. Num país muito pobre, num país, em muitos lugares, a gente vê a miséria, a fome. Tocamos nessa realidade, mas a igreja está ali, muitos irmãos nossos, bispos, sacerdotes, religiosos, consagradas, o povo de Deus, sendo, para aquelas pessoas ali, um alívio, um auxílio. É claro que são muitas as necessidades, mas a igreja faz a sua parte, pode fazer a sua parte. Então, que nessa liturgia nós peçamos ao Senhor a graça, através da nossa missão, através do dom que Deus nos concede, sermos também sinais de ressurreição, de vida para muitos que hoje necessitam da nossa ajuda. Faça a sua oração nesse momento diante dessa palavra que nós ouvimos. Peça ao Senhor a graça de você se comprometer com a sua missão na igreja. Você, pelo batismo, é sacerdote, profeta e rei. Você é chamado a se oferecer como sacerdote para as pessoas, para aqueles que precisam de ajuda. Você é chamado também como profeta a anunciar o reino, contribuir com a evangelização. Você é chamado também a participar desse governo do Senhor como rei, como aqueles que agem em nome de Cristo, aqueles que seguem de fato o nosso Senhor. Senhor, abençoa cada filho, cada filha que aqui se encontra, Senhor. Que o Senhor conceda a eles também a graça de uma verdadeira ressurreição. Muitos, Senhor, de repente estão mortos nos vícios, muitos estão mortos, Senhor, numa vida de adultério, muitos se encontram mortos, Senhor, numa vida sem sentido, porque por diversos motivos entraram numa depressão. Muitos, Senhor, se encontram mortos no ódio, na mágoa. Muitos, Senhor, já não acreditam mais, Senhor,
na tua palavra, não acreditam mais que podem melhorar, que a família pode melhorar. Muitos já estão mortos, mas Jesus, assim como o Senhor ressuscitou aquele jovem, Senhor, filho daquela viúva de Naim, ressuscita-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós estamos neste mês de setembro na igreja, meditando a palavra de Deus que é da Bar, é uma palavra de eficácia, é uma palavra que se realiza quando ela é proclamada. Eu creio, Jesus, que o Senhor, pela força da tua palavra, nos ressuscita aqueles que se encontram aqui no santuário, ressuscitam aqueles que nos acompanham nesse momento também, pela Rádio do Vale. Senhor, alcança os corações, traga, Senhor, a tua graça, a tua força, o teu amor, Jesus, em cada filho, em cada filha que faz parte, Senhor, como membros do corpo místico de Cristo que é a igreja. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua presença, pelo teu amor.